preparado para mais um JazzCast? Hoje, episódio 23, porque vocês sabem que eu adoro ir contando os episódios, porque eu só faço um episódio por mês. Então mostra a pessoa no episódio 23, gente, olha, Salvador, a gente já vai fazer 2 anos de episódio. Então mostra assim, constância, né? Porque às vezes as pessoas acham que vai dar tudo certo do primeiro, no segundo, no terceiro, e continua sendo uma super experiência vivida por mim. A cada episódio eu vou aprendendo um pouquinho. E hoje, no episódio 23, vamos ver se eu já tô caminhando, porque hoje eu tô com um super convidado aqui da minha frente. E entendendo também que é um privilégio, a gente super tava batendo um papo antes, porque além de um super profissional, ele é um amigo muito querido, que eu tenho muita admiração, tanto pelo trabalho dele, como pela pessoa dele. E conversando sobre ele, assim, que dentro da nossa região, assim, ele é uma pessoa que dispensa apresentação, mas sabendo, né, que o quão legal é a gente produzir um conteúdo para aquelas pessoas que não têm, às vezes, o prazer de estar convivendo com ele. Então, o quanto ele pode, né, dividir o conhecimento dele para alguém que não está no nosso estado, né? Porque quando a gente oferece o nosso conteúdo através do Spotify, através do YouTube e através do J3 News, que é um jornal de tanta relevância, né, na nossa região e no país, né, porque pode ser acessado de maneira digital por qualquer lugar. Então é super importante eu fazer uma apresentação à altura desse meu convidado, que é assim muito especial e muito talentoso, onde que dentro da nossa região não tem uma pessoa que não consiga realmente entender e reconhecer o quanto ele é talentoso no que ele faz. Primeiro, porque ele é um super maquiador e um super fotógrafo de muitos anos. Então eu acho que isso, uma longa carreira, ela faz diferença no aprendizado, né? E eu acho que é por isso que ele vai poder ajudar tanto a gente aqui. Eu tô aqui com o Ricardo Bueno, que dispensa apresentação, né? Porque ele é um querido, um super talentoso. E a gente normalmente, Ricardo, que eu tava conversando com você, a gente acaba direcionando um pouco a nossa conversa para os profissionais de saúde. E por que eu falei, gente, Ricardo precisa de ir lá ajudar a gente? Porque ele já tá, assim, fazendo isso, ele há tanto tempo que ele fotografa para capas de jornais que são voltados para a saúde. Ele fotografa muitos profissionais de saúde para vender a sua imagem de alguma forma que eles gostariam. Ele faz muitas fotos para formatura, para tudo isso. Então ele está muito envolvido nesse ambiente de saúde e que ele está muito acostumado a entender como vender uma imagem que seja condizente com o que a pessoa quer passar. E é isso que ele vai explicar pra gente, numa frase que a gente super vai caminhar, que além de ser, você precisa parecer ser. Não tem jeito. Não é, Ricardo? Muito obrigado pelo convite. Só você mesmo para me... Enfim, obrigado mesmo, tá? E é isso que você falou. A minha responsabilidade ultimamente não, há 30 anos... Não, nem sempre foi assim, mas Júlia, é dar uma boa opinião, dar um bom, pelo menos do meu olhar, né? Do que eu acho que seja bom para a pessoa, aonde ela quer atingir, qual o objetivo dela. Não chega a ser comportamental, mas assim, principalmente na maquiagem, na produção, na foto, o que ela quer vender, qual o tipo de trabalho dela. Então, como você falou, eu faço isso há 30 anos. Então você vai aprendendo por si só o que você pode falar para aquela pessoa de bom, o que ela quer atingir. Porque se ela se vende errado, uma imagem errada, uma maquiagem errada, um cabelo errado, ela pode não ser contratada, ela pode não ser vista como deveria, e eu acho que é por aí. Então as pessoas têm muita confiança em mim. Ainda bem. Com certeza, eu sou uma delas que já faço isso há muito tempo. Júlia, eu maquiei Júlia pro casamento dela, eu já maquiei Júlia adolescente, eu já maquiei Júlia, enfim. Enfim, é uma longa trajetória juntos, graças a Deus, né, que eu tenho uma pessoa dessa junto de mim para me ajudar. E é super isso que Ricardo falou, inclusive é super engraçado, porque
Pra mim, um super privilégio estar aqui com você, Pô, porque eu pra sei, mim sabe também. por quê? Que você é extremamente, assim, tímido no sentido de... Você gosta muito de estar, assim... eu acho que tem muito a ver com a sua profissão. Então, como você é uma sensação que você gosta de fazer as pessoas brilharem. Sim. E aí você se sente muito confortável nesse back, entendendo assim que eu tô aqui como fotógrafo para fazer você brilhar. Sim. Eu tô aqui como maquiador para te botar na sua melhor versão. E aí de repente você se sente acho que você é tão apaixonado pelo que você faz que você se sente super confortável em estar por trás. Porque eu acho que no seu entendimento não é você que tem que brilhar. Na minha concepção É a o pessoa, outro. é o que Isso. é o contratante, não o contratado. É né? verdade. Eu acho que isso é muito sua característica e por isso que eu te agradeço imensamente, porque eu sei o quanto você se sente mais confortável por trás das câmeras, dos Bastante. flashes, do que da frente. E é super legal, às vezes, a gente se desafiar um pouquinho a tentar, né? Fazer alguma coisa nova. Parabéns, porque isso não é pra qualquer Poxa, um. obrigado. E às vezes a gente se trava um pouquinho em algumas coisas que a gente não se sente confortável, né? Por, às vezes, um pouco de medo, né? E você tá aqui hoje super se desafiando, né? A se colocar nesse papel. Super fingindo que tá tudo bem, que eu tô tranquilo e que isso tudo pra mim é normal. Então, mas é super importante a gente poder, né? Eu acho que, como a gente estava conversando antes, eu acho que a vida, às vezes, favorece um pouco... favorece a gente, e não no sentido, né, de só contar com a sorte. Eu acho que existe muito trabalho duro, tudo isso, mas eu acho que é tão bom a gente poder, né, imagina você, depois de 30 anos de carreira, poder dividir um pouquinho da sua experiência com pessoas que não têm a oportunidade de estar com você, para alguns fotógrafos, maquiadores que estão começando, que de repente passam pela mesma situação que você viveu lá no seu início, como avisar, ou como dizer. Enfim, eu acho que você vai poder ajudar. E as pessoas hoje em dia, né, como a gente estava dizendo, que às vezes já abre um Instagram, já quer fazer por ela mesma, não tem um auxílio profissional. Olha, isso não é legal, essa luz não é legal, essa maquiagem não é legal para isso. E de repente vão ter super dicas de como se posicionar melhor para vender o seu serviço, o seu produto, né? Na verdade, a internet, a tecnologia, né, ela veio para super somar, né, mas ela precisa ter Uma direção. Uma direção. Para uma pessoa hoje, também no meu entendimento, tá, gente? É uma opinião particular. Para uma pessoa hoje ser elegante, que eu acho que é bem bacana, ela precisa ter um olhar diferenciado. Ela precisa procurar isso onde ela frequenta, ela extrair isso de onde ela vai, de onde ela frequenta, de onde ela se identifica, né? Se você vai num restaurante bacana, olha o comportamento das pessoas, olha como que elas estão se vestindo, vê se aquilo lá vai te somar, vai ser adequado para você ou não. Há um tempo atrás, vou contar uma historinha rápida, que há um tempo atrás mesmo, 3 anos atrás, na maquiagem, teve uma onda de maquiagem super colorida, tinha 1000 cores nos olhos e era muito produto no rosto da mulher. Eu pensei, perdi meu trabalho, perdi meu emprego, perdi minha referência. Porque você não ia fazer uma coisa que não tem a ver com você. Nada a ver comigo. Eu trabalho muito com o clássico, com o eterno. Você pode pegar suas fotos do seu casamento, que a sua maquiagem vai estar ok. Beleza, eu não tô... Não é uma coisa que a gente se envergonha, né? Exato. Porque tem umas coisas, né, Ricardo, que a gente olha a foto e aí a gente fala assim, gente... Isso é muito com a mãe. Eu falo assim, mãe, você me botou esse sapato? Que cafunice, ela tá usando. Até que numa certa idade você se permite. Na adolescência, até 18 anos, mas depois você tem que... deve tomar um rumo. Eu tô quase um ditador aqui, mas não é isso. É pro bem de vocês mesmo. Hoje em dia, uma menina de 18 anos é uma mulher, né? Então ela já tem autonomia para escolher roupa, para fazer o que quiser. E é tão fácil ser elegante, Júlia. É tão fácil. É mais fácil do que você ir numa loja cara, comprar uma roupa cara
e se vestir de uma coisa que às vezes vai ser uma vez só, um vestido que você não vai usar mais, uma roupa que você não vai usar mais, tanto homem quanto mulher. É tão mais fácil, a elegância é tão... O refinado é tão clássico, é tão fácil, que se as pessoas soubessem, né? Mas aí parte também muito da personalidade de cada um. Então, na maquiagem, voltando à maquiagem, nessa onda de 1000... E eram trabalhos lindos, que eu até tentei fazer. Eu me lembro. Eu tentei fazer. Eu falei, não consigo. Perdi todo o meu... Não que você não conseguia pelo seu talento, porque eu tenho certeza. Porque quando finalizava, você pensava assim, pra onde essa mulher vai com isso? Pra onde essa mulher vai com isso? Exatamente. Porque eles faziam todo um trabalho, e era um trabalho que para mim, para qualquer maquiador que atendesse uma cliente, não pode perder 3 horas fazendo uma maquiagem. E essa maquiagem durava 3 horas. Em lives na pandemia, por exemplo, eram 2 horas e meia, 3 horas. Eu não tinha como nem cobrar o que aquela maquiagem deveria, porque era um trabalho extremamente lindo e bem feito. Mas eu brincava dentro de mim e falava assim, isso aí é uma coisa Circo artística. de Soleil. Era uma coisa que eu não via na rua. Né? Aí as pessoas falam, você tem que aproveitar o que... Tá usando. Não é que tá usando. Aproveitar o que... Alguma coisa dali. Aproveita então a pele, que é bem feita. Aproveita então o puxado do olho. Tá, ok. Tentei uma, tentei duas, ficou errado, ficou ruim. Eu não consegui. Admirava muito quem conseguia. Mas eu tenho 2 maquiadores na minha vida, eternamente, que são minhas referências de classe, de um bom trabalho, de uma coisa atemporal. E eu fui neles. E nenhum dos 2 faziam. Eu falei, ai, que bom. Graças a Deus. Graças a Deus, não... aí, juro... Me deu um conforto. conforto. De entender que nem tudo é necessário. Porque a princípio eu falei, ninguém vai me procurar mais, que todo mundo vai querer esse tipo de maquiagem. É ingenuidade minha, né? Eu vou usar a Júlia como referência porque você jamais procuraria para fazer esse tipo de maquiagem, né? Porque eu te conheço, você é elegantérrima, sempre foi. Então, verdade. Então a minha clientela, já e olha seu estilo, que eu atendo de A. E se não Instagram... tem, gente, eu vou logo avisar. E se não tem, ele coloca no estilo que situa a pessoa, entendeu? A gente usa... O meu Instagram é como se fosse o meu portfólio. Isso. Ninguém vai me procurar sem olhar ali primeiro, falar, deixa eu ver qual é desse cara aqui. Me identifiquei, vou nele. Acontece muito, fora as clientes de anos que eu tenho que não precisa me apresentar. Mas tem cliente que nunca me viu. A nossa cidade, a cada dia cresce mais gente, vem morar mais gente de fora. Então, ninguém sabe quem sou eu. Aí, a referência é o Instagram. Com as fotos. E aí, eu fiquei confortável, falei, e não perdi nenhuma cliente. Pegando um pouco desse gancho, Ricardo, eu acho que assim, por eu estar sempre ali com você, me maquiando, e tem coisas assim que eu percebo assim que você flutua super bem, e que eu vejo, assim, como você se sai bem, é que quando você... Às vezes eu vou lá fazer uma maquiagem, eu vejo que tem muitas... Agora, a última vez que eu fui, tava tendo uma formatura de medicina, né? Onde as meninas estavam ali, na verdade, se preparando para um evento, como você falou. É um evento que, por mais que elas estejam ali como meninas, felizes, querendo assim, confraternizar. É um momento que é muito importante até pra gente começar a se posicionar como a profissional que a gente quer ser. Sim. Então eu percebo assim que pela minha trajetória, não pensando numa festa ou não pensando, enfim, nisso, ou até entendendo que as pessoas estão olhando pra você. Mas elas estão olhando pra você como profissional. Porque você tá num ambiente que tem pessoas que estão ali que poderiam comprar seu serviço. Sim. Que na verdade, quando a gente está falando da formatura de medicina, será que não tem professores? Ou será que não tem pessoas que têm clínicas, hospitais, e que gostariam de repente, dali naquele momento, estão te olhando e pensando se você tem o potencial
Porque assim, é um marco na sua vida. Depois dali, você já vai ter que começar a trabalhar. Então acredito que no final da sua carreira, onde você está sendo acadêmica, em qualquer momento que você está ali, você está teoricamente na vitrine, esperando que alguém te pegue para você ser contratada. Então, Sim. apesar dessa euforia, é importante ter o pé no chão de entender aonde você está. Né? Sim. Que você, teoricamente, apesar de estar muito feliz, você está num ambiente, teoricamente, que deveria ser profissional. E aí eu vejo, assim, porque eu sou muito observadora, e eu fico vendo, assim, que elas chegam muito eufóricas, querendo coisas muito... que talvez condizem muito mais com essa euforia, com essa felicidade de querer ser linda, de querer estar ali no momento, e esquecem o real objetivo, que é você entender que você está se formando por uma profissão, que no caso, como eu vi, era uma profissão médica. E aí você muito sutilmente consegue fazer uma reorganização e elas saem se achando lindas. Como que você faz isso, Ricardo? Como que elas chegam para você pedindo? O que elas chegam para você pedindo? E como que você consegue reverter isso? Mostrando a elas ali naquele momento que... Eu entendo que você nem faz isso muito de querer passar para elas, mas você faz de um jeito que aquilo funciona. Sim. Como é que você consegue fazer isso? Eu tinha essa dúvida também. Num desses cursos que eu fiz com o meu... É o Júnior Mendes, que é o meu máximo do chique como maquiador. Yes. E eu perguntei isso a ele num curso uma vez no Rio. Eu falei, Júnior, quando a pessoa te pergunta, te fala ou te traz uma referência que pra você é muito ruim, você olha e fala, meu Deus. Geralmente com noiva, tá? Que ele faz uma prova antes, um mês antes, 15 dias antes, ele fala, eu faço o que ela quer. Eu faço exatamente o que ela quer, na prova. Na prova, 15 dias antes. Eu faço o que ela quer, fotografo, tiro tudo e faço o meu trabalho. O que eu acho que vai ficar bom pra ela. E boto as duas fotos na frente dela. E mando ela escolher o que ela quer e o que ela acha que ficaria bom. Ela sempre escolhe o que eu faço. Aí eu falei, perfeito. Só que eu não tenho esse tempo, tá, gente? Isso. Eu tenho que ser na lábia mesmo. Eu tenho que... Aí eu falo, olha, é uma foto pro resto da sua vida. É o seu casamento, é a sua formatura, 15 anos. Você vai olhar aquilo pro resto da sua vida. Não tem volta. Tudo bem, a medicina geralmente é uma vez. Tem gente que faz outras faculdades, mas vamos acertar na primeira, vamos acertar em todas, né? Então, para você não se arrepender, eu tenho muito receio do tal da tendência masculina, feminina, tá usando tal coisa. Me arrepia. Não por você não poder ter uma peça ou outra da roupa que tá usando, da cor que tá usando, da estampa. Nada disso, tá? Júlia, eu atendo pessoas de A financeiramente, de A a D. Gente que ali paga aquilo tranquilamente e gente que junta dinheiro para estar ali. E eu acho que eu trato melhor ainda. Porque é um sonho, né? Mais ainda. Porque é um sonho. É um sonho, é uma coisa... Um momento, né? Muito especial. Muito especial. O casamento, pra mim, se eu pudesse, eu levava na porta da igreja, assim, no colo. Porque eu dou muito valor a isso. Tanto nos 15 anos e tal. Então, esse direcionamento, eu tenho muito pouco tempo. Hoje em dia, uma mulher, por exemplo, que nunca viu, não é cliente minha, e eu tenho um raio-x de, às vezes, 5 segundos para olhar para ela, olhar a bolsa que ela está usando, o tom de voz que ela fala, a roupa que ela está chegando, para eu falar, ela combina com isso. E ela carrega, né, Ricardo? Porque, às vezes, eu percebo também que, às vezes, a pessoa... ela não sabe exatamente o que ela quer. E se você faz o que ela quer, ela não vai ficar satisfeita. Primeiro, às vezes eu vejo lá, quando eu tô sentadinha lá, eu vejo às vezes as pessoas muito querendo, às vezes falam assim, será que você não podia passar um batom vermelho em mim? E não é que o batom vermelho seja proibido, não, pode ser que em várias produções isso faz. Mas eu percebo que algumas pessoas você acaba muito sutilmente dizendo não, porque às vezes eu olho e também falo assim, gente, essa pessoa nem vai carregar esse batom. E aí, de repente, quando ela solicita uma coisa que é muito ousada, porque ela viu na outra que é bonito, mas é porque a outra carrega.
A outra, porque tem determinadas roupas que você, ou maquiagem, ou estilo, que fica bonito em alguém, porque ela carrega. Acontece isso demais. E aí, quando a pessoa se vê naquilo ali, ela se sente uma palhaça. E aí ela não tem como mais pedir pra você, fica com vergonha de falar, não, tira tudo porque eu não me senti uma palhaça. Porque às vezes, assim, eu vou ter é o evento da minha vida, é o meu casamento, ou é a minha formatura, ou é o que eu vou passar. E aí eu vou chegar assim, ó, toda tímida, ou querendo, depois, tipo assim, querendo me esconder. É verdade. Porque eu não carrego Mas aquilo. isso em qualquer coisa, na roupa também. Você precisa estar com uma roupa confortável, você precisa Se sentir estar com uma bonita. maquiagem confortável, toda. O que eu mais escuto e é muito bom é quando a pessoa levanta, olha e fala assim, nossa, eu tô muito chique. Isso pra mim é a coroação do meu trabalho. Pum! Fala, ai, que isso. coisa boa. É sobre e isso. O chique é muito, muito simples. Às vezes num curso, eu ainda vou voltar com os cursos. Quando eu dava curso de maquiagem, por favor, volte. Eu passava na modelo. Tinha uma modelo e eu passava, e as mulheres olhando, e eu passava o mínimo de maquiagem possível. Elas ficavam assim, meu Deus, eu passava o triplo. E não tinha esse resultado. Não é a quantidade de produto que vai te fazer ficar bonita. É a quantidade certa, é a cor certa, né? E outra coisa, fora o nosso... o tal da coloração, da parte cromática de cor. Da pessoa, Meu Deus, né? Isso foi a coisa mais importante que acho que já criaram no universo. Como que tem coisas que funcionam para um e que não funciona para o outro. Isso é verdade. É muito bom, é muito legal. E eu acho que isso vem fazer. muito de uma... entrando nesse universo de entender, das pessoas começarem a olhar para si. E parece que isso é muito, hoje em dia, é muito, eu acho que é muito, como assim, vou olhar pra mim? Porque a gente tá tão focado no outro, a gente tá tão focado no que fica bom no outro, a gente tá tão focado na maquiagem que o outro tá usando, por exemplo. A gente tá sempre buscando referências. Deixa eu buscar referência aqui desse estilo aqui de roupa pra eu poder usar. Deixa eu buscar referência. Eu acho que tá ok a gente buscar referência, mas que tal você buscar referência em você? Em você primeiro. Que tal primeiro você começar a perceber assim, quando eu boto essa cor, todo mundo me elogia. Que paleta melhor do que... Você já entendeu a cor que fica bem em você. Porque quando você bota uma cor que te exalta, você vai receber... Alguém vai chegar pra você e falar assim, nossa... Você tá bonita hoje. Eu não sei por quê. Eu fiz esse teste. Aí a pessoa às vezes não sabe por quê. E aí você entendeu. Essa cor fica bem em mim. Mas às vezes você... E já é um trunfo. Você tem um poder na mão ali, né? Então talvez você não precise de referência de outras pessoas. Porque a cor que fica bem na outra pessoa, talvez não é a que fica bem em você. Ou você vai botar um batom. Aí você vai ser super elogiado naquele dia. Entendi o que fica bem em mim. Botou um cabelo. Nossa, todo mundo... Nossa, você fica ótima de franja. Você fica ótima de cabelo curto. Sim. Entendeu? Isso tudo associado a outros fatores, tipo comportamental, né? Do seu posicionamento, de como você chega no lugar, de como você se comporta. Claro que cada um tem a sua estilo, né? E seu personalidade. Eu gosto de rir alto, eu gosto de falar muito, isso combina com você. Isso. Ok. Mas tem sempre uma coisa um limite que é da sociedade. De elegância, né? Que pode ser uma grande besteira que eu tô quase que indicando ou dando essa dica. Mas assim, mas existe isso. A gente existe, a gente vive numa sociedade que elas têm um padrão. E quando a gente está falando de profissionais de saúde, Ricardo, eu acho que isso é muito um caminho para a pessoa seguir, porque às vezes quem está escutando a gente pode achar que isso tudo é uma bobagem, porque não combina com ela. Sim. Mas quando você está vendendo um produto que é saúde, competência, a primeira impressão, o que acontece? Quem que você vai querer que cuide de você em primeiro momento? Pode ser que depois você entenda que aquela pessoa tem muita capacidade técnica e tudo aquilo tá tudo bem, que a pessoa tá com um batomzão vermelho, com os cabelos pra cima, ou tá com a camiseta, ou tá com a roupa, não tem nada a ver, porque você já conhece aquele profissional. E aí você confia. E tudo aquilo
Você deixa pra lá. Mas imagina aquela primeira vez. Você às vezes nem acha que o tratamento vai dar certo. E eu falo muito isso pra minha equipe. Muito. Porque às vezes a gente vê vários estudos como que os placebos, né? Tudo que a gente induz aquele pensamento. Por exemplo, você dá um remédio para um grupo e você dá um remédio que não funciona, um placebo, e as pessoas elas têm os mesmos benefícios daquela pessoa que não tomou nada. Por quê? Você induziu mentalmente que aquela pessoa entenda que aquilo vai dar certo. Então, quando você olha e a pessoa já mostra assim, eu olho pra você e vejo assim, sem nem te conhecer, você é competente. Eu acho que você é boa. Então, essa imagem é muito importante. Essa semana, por coincidência, eu não sabia que ia ser convidado para estar aqui. Então, essa semana eu estava vendo um rapaz, ele falando exatamente disso. Ele se vestia sempre assim, com um moletom largadão, o boné virado para trás, e ele dava palestra. E a palestra dele não ia muito para frente, não deslanchava naquilo. Ele falou, tem alguma coisa errada. E aí ele falou, mesmo ele falou assim, eu não tô nem aí, eu sou assim e tal. Até experimentar, fazer uma palestra, marcar uma palestra. Ele se desconstruiu, foi a palavra que ele usou. Ele usou um óculos de grau sem grau, botou um óculos de grau, cortou o cabelo, botou uma t-shirt e um blazer e a calça que ele já usava antes. Ele virou outra pessoa. No primeiro momento, ele tinha não sei quantas pessoas na palestra e falou, foi dobrando. Não meu conhecimento era o mesmo. Mas a minha imagem falou tão alto que a credibilidade triplicou e ele falou isso. Ele entra no palco com a roupa antiga. E ele tira, bota o blazer. Aí todo mundo vai fazer assim, ó. Não, ele já faz de brincadeira. Ele entra elegante, vai lá, tira a roupa, bota de moletom e fala, gente, eu tava sou assim, essa pessoa. eu era assim. E aí não tinha credibilidade. Eu tinha inteligência e capacidade, mas não me levavam a sério. A partir do momento relutei, homem geralmente, né? E fiz isso. Botei um clássico do clássico, que é um blazer, um óculos de grau, que ele nem tem grau. E a minha veio assim, como um furacão. Começou a casar. Porque o nosso cérebro, ele procura conexões. Então ele procura conexões e o visual vai muito além do que o verbal. Então, quando a pessoa olha, ela primeiro busca ali, seu cérebro busca enlouquecidamente achar uma conexão do que você está buscando. Então, quando você chega para ser atendido por um profissional, por um médico, por um fisioterapeuta, um advogado, e aí de repente você chega lá, a primeira coisa que você vai olhar, se não, imagina, um moletom, um boné pra trás. Eu falei assim, meu Deus, eu já vou embora. O potencial dele está no porque primeiro o nosso impacto. cérebro, ele é assim. Ele lê e isso. é isso que você falou. Muitas vezes a gente reluta. Eu acho que os profissionais de saúde estão muito nesse lugar ainda, né? Eu acho que a gente vem mudando isso. Mas eu acho que muito assim, olha, eu sou bom e que vem em mim quem me encontrar. Ou quem acreditar em mim. Mas hoje o mundo mudou. E às vezes aquele profissional que não tem tanta competência vai melhor do que aquele que é mais competente. Verdade. E aí eu paro para pensar assim, poxa, será que as pessoas não têm assim... Eu acho que se os bons também se colocarem numa posição, quanto melhores profissionais a gente vai ter no mercado. Você imagina só os ruins começarem a realmente se mostrar, porque às vezes as pessoas também criam esse estigma. Não, porque as pessoas hoje em dia ficam acreditando nesses aí, só na imagem, e são péssimos profissionais. Mas, gente, essa é a realidade do mundo. Porque a gente compra um serviço, um produto, pela primeira impressão. E às vezes os bons profissionais, por não estarem se adequando a esse novo momento, estão ficando para trás e deixando de oferecer um bom serviço para os pacientes, Eu tenho visto isso demais na fotografia, nem na maquiagem, na fotografia. Muitos profissionais de várias áreas que estão indo lá. Não estão indo lá querendo uma boa foto para o perfil, porque sabe da importância. E aqueles, Seu às cartão vezes, de visita. que são muito bons, às vezes ainda não estão se preocupando com isso, e aí vão perdendo posição. E isso é ruim para a sociedade de maneira geral. Eu já falei com
Olha, a minha capacidade, a minha coragem. Eu já falei para um médico muito renomado, muito antigo. Eu falei, ele já fez foto comigo umas 4 vezes. Eu falei, da próxima vez que o senhor vier com o mesmo terno, com a mesma gravata, eu não vou tirar. Pra trocar. Porque homem já é um ser que não liga para isso. Se ele não for cirurgião plástico, que são os mais bem vestidos, o homem ele não liga para isso. Ele acha que botou um terno grande, pequeno, a gravata torta ou não, ele já está bem vestido. E não é o caso, gente. Não é o caso. Não é. E hoje, cada dia mais, né, Ricardo? Eu acho que isso... Mais. Se você puder, de repente, então, para essas pessoas que falam assim, meu Deus do céu, então, entendi, comprei a ideia de vocês e quero mudar a partir de agora. Então, assim, para um profissional de saúde que está querendo, assim, eu acho que você faz uma pergunta que é muito importante, que talvez essa pessoa precise de se fazer, porque nem todo mundo, como a gente falou, está diretamente ligado a você, tem a oportunidade de ser fotografado por você. Então, imagina aquela pessoa que hoje em dia é uma realidade, que está indo para o seu Instagram, querendo vender o seu serviço, enfim, o que você acha que é mais importante para ela poder estar priorizando? Quais as perguntas que ela tem que fazer para se direcionar um pouco mais? Que dica que você pode dar para aquelas pessoas que não conseguem chegar ali em você? Para poder elas conseguirem passar credibilidade e autoridade para vender os seus serviços, que requer um pouco mais de confiança. A palavra é desse tamanho. O clássico. O clássico, que não erra nunca, não sai e nem entra de moda, não é atemporal. O clássico. É um blazer azul marinho, é um blazer preto, é um blazer khaki pro homem, né? Uma camisa branca. Uma boa camisa branca. Tanto salva a mulher, quanto salva o homem. Uma boa calça jeans, um bom sapato. Pronto. Isso já é o clássico que você não vai... Você pode entrar e sair de qualquer lugar. Tá. E num dia a dia, às vezes, por exemplo, se quer, às vezes... Como que a pessoa consegue entender e achar, de repente, um estilo que ela tem que se perguntar, assim, para poder ela entender qual é o estilo que ela tem que seguir? Assim, olha, eu quero vender esse serviço. Porque, assim, às vezes muda um pouquinho. Então, uma pessoa que, de repente, vende estética... talvez ela possa caminhar um pouquinho. A pessoa que vende, por exemplo, o Diogo, meu marido que é oncologista, será que muda um pouquinho da estética para oncologia? Porque às vezes a gente precisa de um nutricionista. Então, como que às vezes ele precisa, primeira coisa, o que ele precisa de se perguntar para depois ele começar a montar esse estilo, às vezes, de que às vezes... pode caber uma corzinha ou não pode caber uma corzinha, dependendo das vezes do que a gente quer vender. Eu vou voltar na parte da parte cromática, né? Sobre as cores, o que combina e o que não combina. Que é um grande barato fazer. Não é besteira, né? Você sai dali com a certeza de que... Quando eu fiz, a pessoa falou comigo, você não vai jogar suas roupas fora, você não vai parar de usar nada seu... Mas quando você quiser acertar em cheio, você sabe que tem essa cor e essa cor que vai te favorecer sempre. Sempre. Não tem... Na minha coloração foi por conta do meu cabelo, cor da barba, cor do olho e tom de pele. Então, eu tinha cores que eu jamais usaria. Agora, Júlia, agora, um mês atrás... Isso fica bem lindo. Aí, quando você entra numa loja, a usar. Seu olho bate, aquela ali não dá pra mim. Aquela lá não dá pra mim e tal. Isso aí foi uma das coisas mais importantes que eu fiz. Olha, eu dou tanta opinião, mas como eu sou muito no clássico... Às vezes, quando a gente quer usar um pouquinho, a gente entende. Se eu for usar um pouquinho aqui... eu vou bem. Vou bem. Tirando essa cor, tá? O azul marinho é universal. Ela fica bem para qualquer pessoa. O preto e o branco não é da minha valeta. Olha que loucura. E eu usava muito preto. Mas continuo usando, não tem problema. Mas assim, depende da profissão, depende do que você quiser atingir, depende da sua personalidade, que é muito importante. Porque às vezes a pessoa vai se fantasiar. Ela não vai se... Não vai ser ela. Não vai ser ela. E também não dá certo. É doloroso, fica coisa, não é confortável, engessado. Mas eu sou dentista, eu sou eu preciso médico, ser sério? Eu preciso, não. Você precisa ser quem você é. Pouco me importa como você vai se vestir, mas do que você vai vender, da imagem que você vai passar. E isso sim você precisa se preocupar, né? Dali para fora, a sua vida particular,
com a sua família, onde quer que seja, não é da Isso, ninguém não é precisa- sobre isso, Não né? é sobre isso. Mas profissionalmente precisa sim. Então eu acho Ter que uma- resumidamente assim, é a pessoa de repente perguntar assim, o que eu tô querendo vender? Exato. E aí, de repente, ali é que você vai entender. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe que são fisioterapeutas e eu converso muito sobre isso com eles. Mas eu entendo que cada um tem seu estilo. E aí, de repente, eu pego e assim, então como que a gente vai educando, às vezes, as pessoas? É a gente elogiar. Então, todas as vezes que eu vejo que alguém tá super legal dentro do estilo dela, a gente elogia. E aí a gente dá uma direção. Então, às vezes, os profissionais que trabalham aqui, eu falo muito sobre isso. Por exemplo, às vezes eu vejo umas que gostam de um estilo mais justinho, apertadinho. Então são fisioterapeutas, precisam de ter liberdade de movimento para poder mexer no paciente. Aí às vezes eu vejo o jaleco, parece que o botão vai explodir. Falei, como que essa pessoa vai conseguir, na verdade, trabalhar? E outra coisa, imagina só, ela chega com aquele jaleco explodindo porque ela quer dizer que ela tem cintura, ela quer dizer que ela, entendeu? Que ela é magra. Sério. É sério. E aí o botão tá explodindo ali porque ela quer fazer o contorno de todo o corpo e aquele jaleco tá assim. Aí você chega, aquele jaleco explodindo, o peito fica pulando, né? Porque quando aperta, o peito pula. O layout não é bonito, não é bacana. E aí sabe o que acontece? Você passa uma imagem, além de tudo, primeiro momento, cheguei lá para chamar meu paciente, divulgar. Porque você tá com o jaleco muito apertado, você tá ali para atender um paciente. Então aquele jaleco, será que tudo bem, você quer mostrar que você tá magra, que você emagreceu, que você tá tentando, que você tá bem. Mas será local que de trabalho, é o né? momento de você querer mostrar Não tem isso? como. Será que a pessoa que tá te buscando, ela tá indo ali porque você é magra, porque você tá no shape ou pela sua competência? Você vai ter liberdade para atender esse paciente? Ou quando você abaixar, você vai estar com os peitos na cara da pessoa, pulando para fora, vai ficar desconfortável para você, vai ficar desconfortável para o paciente. E aí a gente Não vai é um adequado, pouco né? mais no universo. Imagina, você chegou ali. Aí a gente vê muito isso. Então, por exemplo, na nossa profissão de fisioterapeuta, que é uma profissão muito de contato. E aí, de repente, você vai atender um homem e a esposa tá lá sentado. Ela já vai criar uma barreira contra você. Então, ou seja, porque Certamente. não é sobre isso. Você tá ali, às vezes você é maravilhosa, você vai resolver o problema da pessoa, mas você já criou uma barreira porque você mesmo resolveu aparecer como uma postura sexy num ambiente que não era sobre isso, era sobre cuidado, competência, acolhimento. Então, um jaleco. Respeito, né? Isso, um E jaleco respeito limpo. com ela e com a pessoa que ela vai Um jaleco atender. limpo, passado, tudo isso passa, asseio, limpeza, porque quando você tá num ambiente assim, é isso que as pessoas querem olhar pra você entender. Aí às vezes eu via cabelo pra cima assim, ó. Aí eu falo, Já com a viu com piranha. caneta? Já viu com caneta Caneta enfiada? com a piranha. Aí eu falo assim, gente, eu já vi uma com a caneta aqui. Eu falei, meu Deus, tá indo pra onde? Pra açougue? Não, porque às vezes eu pego aqui, ó, já escrevo. Aí eu falei assim, não tá ornando. Não. Entendeu? Não. Imagina, você pela primeira vez vê uma pessoa com o jaleco, às vezes o jaleco todo aberto também, ó, com aquela roupa lá embaixo, não sei da onde. Botei o pijama só porque você tá com o jaleco, profissional de saúde acha isso. Só porque ele jogou o jaleco em cima, ele pode botar qualquer roupa embaixo. Uma coisa, você vai sendo cobrado mais ainda quando você vai se aperfeiçoando. No meu caso é assim, se a cliente está marcada para 10 horas da manhã, eu chego 9h30, eu dou uma olhada na sala inteira, eu jogo o perfume do ambiente, eu ligo o ar-condicionado, tudo isso para recebê-la. Né? A música tem que estar de acordo porque ela está ali sabendo que ela está indo num lugar legal. Alguém falou para ela. Ela já criou uma expectativa. Ou ela já é minha cliente. Ela criou uma expectativa. Você imagina se isso é quebrado, ela chega lá, ou junto comigo, eu acendendo as coisas, e ela fala, meu Deus, eu tô chegando junto com ele e tal. É inconsciente. A gente faz algumas leituras sobre aquela situação muito rápido. E às vezes essa primeira leitura não orna com o que você quer passar. Então, às vezes, só empreender o cabelo, fazer um rabinho apertadinho, não é sobre você fazer uma super maquiagem, não.
pele direitinha, passou uma base. Então, ou seja, prendeu o cabelo, botou um jaleco, fechou, botou um sapato que condiz com que não precisa ser salto, não precisa ser nada, mas um sapato fechadinho, sabe? Então É um ambiente de trabalho, não tem nem o que Isso. discutir. Quando ela é contratada, ela sabe que tem um padrão a ser seguido, né? Isso, eu acho que até porque você realmente quer passar da sua experiência com aquele atendimento, né? É a mesma coisa, você vai para um hotel maravilhoso, chega lá, não está funcionando isso, a pessoa não te atendeu bem, você fala, ai, não, eu demorei tanto a vir e aí aconteceu isso. E é assim na profissão, na produção, na sua aparência, no seu tratar, tudo. Eu acho que tudo... Eu acho que o que resume um pouco isso, eu acho que a gente tem que fazer com que aquele momento, a gente entenda que aquele momento que aquela pessoa chegou até a gente é único. É único. Foi esperado por ela. Então, às vezes, pra gente, a gente entra numa rotina, você, por exemplo, que faz isso todos os dias. Então, que você atende, às vezes, 10, 15, 20 num dia. Mas pra ela, é o momento dela com você. Único. Sentou na minha cadeira, ela então, você precisa de ser universo único pra ela. É só pra ela. Exatamente. Então, eu acho que um profissional de saúde também precisa de zelar pela sua aparência e entender que você está sendo único para alguém naquele momento. Com certeza. E que aquela pessoa valoriza isso. Apesar de você ser muito competente, e a gente não está dizendo isso, porque às vezes as pessoas acham, não, porque eu sou muito competente, isso basta. A pessoa visualmente também gosta de ser acarinhada. Lógico, ela gosta de olhar para uma pessoa que condiz com aquilo ali, né? E eu vou contar uma história engraçada, depois eu quero que você também conte uma história engraçada. Eu já fui num médico que era super competente, né? E aí eu fui até com o Diogo e o Diogo não me preparou para a cena que eu cheguei. Quando eu cheguei... Ai, meu Deus, eu vou contar, mas porque é muito peculiar. Você foi ao médico? Eu fui ao médico sim. E cheguei no consultório, é muito peculiar, talvez as pessoas saibam o que é, mas é muito engraçado até a história, porque ele é muito competente. Então, quando eu cheguei, primeiro, era uma sala pequena, tinha um cavalo em tamanho real atrás da mesa. Era tipo cômico. Eu não conseguiria fazer mais nada. Prestar atenção no que ele me dizia. E ele era super competente. Aí tinha aquele cavalo em tamanho real atrás dele. Uma escultura de um cavalo enorme. Em tamanho real. A sala mal... Nem sei como aquele cavalo entrou. Então ele tava me explicando as coisas, eu só pensava assim, ó. Como que esse cavalo entrou? Esse cavalo vai mexer daqui a pouco? E aí ele me explicando. E eu não conseguia me concentrar. E aí depois que eu consegui desfocar do cavalo e olhar pra ele, aí foi outro choque. Porque ele estava usando um jaleco, sabe, primeiro, jaleco de manga curta. Meu Deus. Não combina. Sinto muito, gente, jaleco de manga curta não é legal. Então, um jaleco de manga curta daqueles bem fininho e não tinha camisa dentro. Não. Era um jaleco de manga curta Não. e os cabelos assim. Não. Acabou. Eu não tinha condição nenhuma de escutar. Eu saí de lá. A única coisa que eu fazia era falar sobre tudo que eu olhei. Eu não sabia repetir uma palavra do que ele me disse. E ele era um profissional super competente. Júlia, você voltaria nele? Não. Ah, vamos outro menos competente, mas que eu me sinta mais acolhida visualmente. Fiquei muito chocada. Você, Ricardo, me conta uma coisa que pra você, dentro da sua vivência, dessas fotos, da maquiagem, alguma coisa que te chocou muito. Tem 500 coisas, né? Primeiro, posso contar várias rapidinho. Tipo assim, elas levam muita referência, graças a Deus, de coisas minhas, de trabalhos meus. Isso mas daquele olho, às vezes, azul maravilhoso, né? Com aquela pele de porcelana, elas querem ficar igual. Eu tenho duas inimigas que chamam Juliana Paz e Grazi Massafera. São lindas e têm um olho desse tamanho. Aí então elas querem. Aquela maquiagem que tem 5 cores daquele olhão. O olho da pessoa é desse tamanho. Elas levam a referência da Juliana Paz. Aí, ok, isso aí é corriqueiro. Mais uma vez, ninguém é obrigado a gostar do seu trabalho ali na hora, mas é aquilo que eu falei, o meu Instagram é um portfólio, você não vai cair de paraquedas na minha sala sem ter visto, né? Eu fiz uma noiva, a sala cheia, eu fui maquiando, conversando com ela, e aí eu dei o espelho pra ela, Júlia, ela parou, ela falou assim, meu filho, eu tô decepcionada com você.
Imagina Aí você. Chique como é. Aí eu falei, jura? Não, repetindo, ninguém é obrigado a gostar do meu trabalho, né? Aí eu falei, não, a minha primeira preocupação era, vou O que eu posso fazer exatamente, pra resolver? Mas a gente fica triste. Ela falou assim, eu queria muito mais, porque eu sempre peco pro menos. É muito melhor você pecar para menos e colocar mais maquiagem do que falar assim, não, tira porque tá demais. Tirar é um tiro na cabeça. Não tem como. Você colocar mais, realçar mais. Ela falou assim, eu queria o triplo disso. Você tem purpurina aí? Ela era noiva? Ela era noiva. Eu falei, purpurina? Pra onde, querido? Nas ela coxas, falou assim, não, eu só vim por sua causa, isso e mas aquilo. Você não viu que eu não tinha purpurina? Eu falei, não, eu não tenho purpurina, então, né? Eu tenho glitter, eu tenho iluminador. Purpurina é um... Não é carnaval, amiga, okay, é casamento. Não, mas aí eu não posso falar isso. Aí ela falou assim, eu não vou falar o nome do bar, tá? Mas ela falou assim, essa maquiagem aqui, eu vou sábado à noite pra tal bar. Era uma maquiagem... Tá. Ela falou assim, eu quero o triplo disso. Aí você já vai já foi contra a minha vontade. Eu falei, não, fica tranquilo e tal. Fui fazendo, me inspirei numa rainha de bateria de escola de samba e fui indo. E mostrei de novo. Com medo de você tá indo demais, né? Eu falei, pra mim já ultrapassou o meu limite do que é sofisticado. Ela não mais. Ela falou, não, pode ser mais. Eu queria mais escuro. Eu falei, você tem certeza? Porque depois a gente não vai poder tirar. Não, mas ela não estava com medo de tirar. Ela queria, não sei qual era a referência dela. E aí eu fiz uma coisa... Estranho. Juliana Paz na Viradouro, né? Tipo, rainha da bateria. Você deve ter ficado chocado. Júlia, ela Aquilo brilhou. acabou com sua energia. Não, ela brilhou. Quando ela viu o oposto do meu trabalho... Ela amou. Ela agarrou na minha mão, ela voltou a casar comigo. Era isso que eu esperava de você. Eu fiquei assim, parado, sorri, falei, que bom que você gostou, o mais importante é isso. Ela, agora sim eu estou satisfeita. E ela estava horrível, ao meu ver, tá? Eu não gosto tudo, não, e tudo como a gente conversou, e ela foi no saltitante. Contexto, né? Às vezes daquela situação, né? Mas aí você confia no seu trabalho de 30 anos, né? Ou ela podia ter falado assim, cara, eu tô aqui, eu gosto muito do seu trabalho, mas eu queria uma coisa mais carregada. E eu ia entender. Não, primeiro eu acho que quando a gente não tá no contexto de uma situação, a gente primeiro liga antes e fala assim, eu sei do histórico, isso é um respeito pelo profissional. Lógico. E é profissional de qualquer lugar, né? Então eu acho que isso também é uma postura que você tá passando, que muitos profissionais às vezes podem passar por isso. Até qualquer área. Sim, então às vezes chegam pacientes aqui e falam assim, mas eu queria fazer tal procedimento. Aí o fisioterapeuta fala assim, como assim? É você assim? que vai dizer o procedimento? Mas eu acho que é super legal essa dica que você deu, de, às vezes, a gente pode ir direcionando um pouco a pessoa, como você faz isso muito bem, e dessa vez, você acabou realmente saindo um pouco do seu, mas eu acho que é mostrar um pouco assim, olha, mas esse não é muito meu estilo, porque eu acho que você deve ter visto que nas minhas referências eu não faço muito assim, não é o meu perfil. E também não gosto de fazer um trabalho que sai muito, porque isso acontece com todo mundo. A gente precisa de buscar profissionais, é o que você falou. Não é que tá certo ou errado, tem noiva que gosta, tá tudo bem. Mas quando você olhou, você viu no meu trabalho de 30 anos alguma noiva assim? Pra você ter como referência? Exato. Então, ou seja, talvez você procurou o profissional errado. Mas como é seu dia de gala, como é o seu dia de brilhar, eu vou sair do minha zona de conforto pra te atender. Mas aí eu fiquei com medo de deixar ela insegura nessa história. E eu falei, não, deixa eu seguir o que ela quer. E ela sair feliz. O meu objetivo era deixar ela feliz naquele momento e confortável. Confortável. Não. Agora eu tô linda. Agora eu estou linda. E você falou que ela tava linda? Eu desejei felicidades. E fim de papo. Tá linda assim. Não, aí tava demais pra você. Não, eu não falei nada. Eu falei, era isso que você queria. Era isso que você queria. E seguiu o firme, né? Lógico. Então, em alguns momentos, a gente precisa também de dar essa reorganizada para as coisas darem certo. Ai, a gente poderia ficar horas aqui, porque olha só,
eu não peguei uma dica de maquiagem, porque eu sei que vocês queriam e eu também, tipo daquele produto que não pode faltar, ou daquela referência, gente, muita coisa. A gente pode fazer parte 3, parte 4, parte 5, pra poder a gente perguntar tudo que a gente quer pra ele. Botar um monte de produto aqui, olha. Porque assim, vocês também podem ir lá no perfil dele, né? Porque se vocês não sabem, é @Ricardo Bueno. Ricardo Bueno com 2 O's no final. No final. Bueno. Então aí vocês vão lá no perfil dele e falam assim: Ricardo, queremos que você volte a fazer o curso de automaquiagem. Então todo mundo vai lá no perfil dele e pede pra ele voltar. Porque aí lá a gente vai pegar essas dicas assim, que são super importantes. Eu, quando eu tô me maquiando, eu super aproveito. Porque, assim, é o momento que eu tenho com ele, então eu falo, o que a gente não pode faltar? Aí eu presto atenção. Qual é a base que ele usou que ficou boa em mim? Falei, então essa tá bom também. Então, o que combina? Porque eu acho, né, que é sobre isso. É a gente conseguir, quando a gente tem a oportunidade de dar com um excelente profissional como o Ricardo, é a gente entender, assim, ele já olhou pra gente, já botou na gente as cores que ele entendeu que funcionam. E quando a gente se olha, às vezes, por isso que eu falo assim, eu nunca cheguei pra ele e falei a cor que eu queria. Então, porque eu confio plenamente de que ele vai conseguir botar uma cor, porque às vezes a gente pede porque a gente não sabe o que é bom pra gente. Eu vou repetir, é tão fácil você ser elegante, ser chique, sem precisar de muito, sabe? É aquela história, o menos é mais, é verdade. Então, pratiquem isso aí, que é... E ele faz 2 perguntas pra gente quando a gente tá lá com ele, que eu acho que você também pode se fazer. Uma eu faço por educação e pra pessoa se sentir mais confortável. Pode fazer, pode falar que eu vou falar qual é. Uma, porque ele faz sempre pra mim, né? Então essa eu não sei. Ele sempre, quando eu vou tirar foto profissional com ele, porque ele é um excelente fotógrafo profissional e ele é um excelente maquiador. Então quando eu vou, e também, quando eu tava grávida, eu também tirei fotógrafo maravilhoso pra tudo. A vida inteira. Quando eu vou tirar foto com ele profissional, ele me pergunta uma coisa: Júlia, o que você quer vender? E é isso que ele se baseia. Então, qual é o estilo dessa clínica? E aí, qual é o produto que você está querendo vender? E aí, as fotos ou são um pouco mais descontraídas, ou são um pouco mais sérias, ou a roupa, ele fala, vamos tirar esse blazer, ou vamos botar o blazer, vamos tirar uma sem blazer. E eu super confio nele. Rola uma direção, né? Sim, porque ele entende o que vai funcionar, porque ele é esse profissional, que ele tem esse olhar, e aí você pode carregar isso pra sua vida, porque você já vai entender o que é bom pra você. E quando você faz uma maquiagem com ele te faz uma única pergunta pra mim, que é: qual é o evento e qual é mais ou menos o estilo ou a cor da sua roupa? É isso que ele faz. E aí, você senta ali, minha filha vai ser feliz. Não dá pitaco, porque ele sabe. Então ele sabe o que combina com você, ele já entendeu o seu evento, ele já entendeu o seu modelito, ele vai te deixar linda se você deixar, entendeu? Porque se você interferir muito, pode dar ruim. Vai pedir purpurina. Isso, aí eu confio. E aí depois eu me olho e falo assim, ficou lindo, Júlia, presta atenção. Isso fica bom em você. E aí eu entendo que, de repente, em casa, em alguns outros momentos, eu posso ir tentando repetir, porque eu entendi que o marronzinho ficou bom, esse clarinho ficou bom, nossa, como que essa pele marcando isso ficou bom. E aí, de repente, eu consigo, com aquela referência, que é o seu olhar em mim, tentar repetir um pouco do que ficou bom em mim. Exatamente. Fica chique, sofisticada, super bem apresentável e é isso aí. Super isso. Olha, meninas, e todos os meninos também que estão assistindo a gente, com essa referência do que é super importante pra você, além de ser, parecer ser. Então, o Ricardo aí, deu muitas dicas pra isso fluir de uma forma muito legal, tanto nas suas fotos profissionais, no seu Instagram, quando você estiver atendendo seus pacientes, né, cheio de dica aí. Acompanha a gente aqui, o Ricardo no Instagram dele, né? @Ricardo Bueno com 2 Os. O meu é Júlia BS Neves. E a gente tá no YouTube, no Spotify. Você tanto pode escutar isso como pode ver a gente aqui. Sim. Então a gente tem várias opções, ou lá no Terceira Via também, né? No J3 News, também acompanhando a gente. Muito obrigada, Ricardo. Pelo convite, adorei. Olha, adoramos, né? Queremos bis.